Abrindo os olhos, Ryan viu uma luz ofuscantemente brilhante, que ele começou a alcançar inconscientemente. Por vários momentos ele tentou descobrir onde estava. De repente, memórias dos últimos momentos antes de ele terminar neste lugar voltaram à sua mente. No último momento de sua vida, o herói estava muito autoconfiante e achou que conseguiria enfrentar o ataque, mas se superestimou demais, a explosão tirou sua vida junto. Ryan não entendia, ele poderia morrer com suas habilidades assim, principalmente na frente de seu povo. O cara estava muito irritado com a situação atual. Ele se lembrou do dia em que concordou em cooperar com uma das empresas líderes. A garota então o avisou que o herói deveria ter cuidado porque alguém o estava atacando. Mas o cara então não levou a sério o aviso dela, respondendo que com suas habilidades, nenhum dos inimigos seria capaz de sequer encostar um dedo nele. Ele também estava confiante em sua segurança pelo fato de apenas uma pessoa saber de sua união, e então pediu a Ana que fizesse todos os preparativos necessários para a noite de festa. Ela esclareceu que se por aquela pessoa ele se referia a Agnes, que protegeu o namorado de levar um tiro nas costas, então a menina disse para não confiar tanto nela. O herói também adivinhou que nem tudo estava claro com Agnes. De repente recebeu uma mensagem dela, da qual soube que a menina lhe havia enviado um presente que chegaria a qualquer minuto. Ele ficou surpreso com isso, ela nunca havia mandado presentes para ele antes. Foi bastante inesperado que a garota resolvesse fazer isso. Ao mesmo tempo, na janela atrás dele apareceram os contornos de um grande objeto, que se aproximava do prédio. Sentindo que algo estava errado, ele se virou. Ryan ficou surpreso por eles não terem poupado dinheiro para um avião inteiro matá-lo, mas Ana gritou que eles precisavam sair daqui o mais rápido possível. Afrouxando a gravata, ele respondeu que o avião estava muito perto e não adiantava correr. Portanto, ele não tem escolha senão aceitar este desafio. No momento seguinte, ele reuniu todas as suas forças em seu punho, com a intenção de atacar o avião que voava em sua direção. Depois disso, ele correu em sua direção, golpeando-o. Nos últimos momentos, o júbilo encheu sua alma até a borda. Agora Ryan percebeu como foi imprudente da parte dele tentar derrubar o avião com as próprias mãos. Ele estava preocupado com quem poderia tirar vantagem de Ana, que nunca ousaria matá-lo. A janela do sistema que apareceu distraiu o herói de seus pensamentos, informando-o que ele havia sido escolhido como salvador do juízo final e renasceu no mundo do apocalipse. Além disso, ao completar a tarefa principal, ele seria capaz de retornar ao seu mundo. Ele releu a informação várias vezes surpreso, tentando compreender tudo. Parecia-lhe que tais coisas eram reais apenas nos contos de fadas infantis, mas não na realidade. Mas ele não podia recusar a oportunidade oferecida de retornar, ele ainda tinha muitos assuntos inacabados. Então, no momento seguinte, ele apertou o botão concordar. Depois disso, uma luz brilhante começou a emanar da janela. Alguns segundos depois, uma linda garota se materializou na frente dele, se apresentou como a deusa do sistema e disse que a partir daquele momento Ryan se tornou seu mestre. Leila disse que antes de enviar o herói ao mundo do apocalipse, ela descreverá brevemente a situação ali. Em 2030, uma bebida especial se espalhou pelo mundo, mas ninguém imaginou as consequências do seu uso. De repente, mudanças inexplicáveis começaram a ocorrer para quem o bebia com frequência. Logo essas pessoas começaram a se transformar em zumbis. Pelo fato desses monstros se alimentarem de sangue e carne, eles passaram a atacar pessoas comuns, que se tornaram sua principal fonte de alimento. Todos que foram mordidos por eles também se transformaram em zumbis e o vírus continuou a se espalhar por toda parte. Os sobreviventes perderam rapidamente o controle da situação e o apocalipse reinou no mundo. Por esse motivo, o herói foi chamado a este mundo para salvar as pessoas e restaurar a paz e a ordem. A garota o avisou que Raya não seria mais capaz de renascer após a morte, então ele precisa ser extremamente cuidadoso. Dúvidas se instalaram na cabeça do cara, e ele respondeu que estava fraco demais para salvar o mundo inteiro com as próprias mãos, sem as armas ou habilidades adequadas. Leila ficou impressionada com as palavras dele. Ela nunca tinha visto um homem que entrasse correndo em um avião com as próprias mãos e depois se considerasse fraco demais. Ela disse com irritação que antes dele havia 98 escolhidos, mas cada um deles havia sido derrotado, então sendo o 99º escolhido, ele receberia ajuda dela. Raya não pôde deixar de ficar impressionado com tantos antecessores. Vendo a reação do cara, a deusa esperou que ele começasse a implorar por ajuda de joelhos. Um momento depois, ele disse calmamente que a garota deveria ter um coração de aço para mandar tantos para a morte certa.
Ela ficou furiosa com as palavras dele, se segurando para não matar o menino na hora. Ela disse que o sistema dá ao herói a escolha de algumas habilidades para aumentar as chances de sobrevivência, mas você só pode escolher uma sem a possibilidade de mudando. Um momento depois, muitas janelas com habilidades diferentes apareceram na frente do cara. A deusa disse que ele poderia pegar uma e ler a descrição. Depois de ver a maior parte, ele percebeu que já estava familiarizado com essas técnicas Shaolin e não fazia sentido escolhê-las. De repente, ele viu algo que poderia interessá-lo. Foi uma técnica de olho mágico, uma habilidade especial dos olhos que pode ser melhorada e novos efeitos obtidos. Foi seu herói quem decidiu escolher. Depois que ele apertou o botão direito, vários dourados correram em sua direção. Assim que seu olho absorveu toda a energia, o mesmo padrão que estava na carta de habilidade começou a aparecer nele. Imediatamente depois disso, ele se voltou com interesse para a deusa. Ela não entendeu por que o herói a olhava tão atentamente, mas um momento depois ele, corado, disse que aprovava a escolha da roupa íntima dela. Confusa, a deusa disse-lhe para não usar sua habilidade nela. Em sua defesa, Ryan respondeu que estava apenas verificando a qualidade do produto. Leila já se arrependeu de ter escolhido esse cara para ser o salvador do mundo, mas só lhe resta esperar até que apareça alguém mais confiável. Depois de recuperar a compostura, ela disse que a habilidade dele incluía uma técnica especial do sistema, como o olho da cabeça. Neste mundo, o ouro não tem mais o mesmo valor, mas para Ryan é um material muito valioso. Ela explicou que para ficar mais forte ele precisaria investir dinheiro, só assim ele poderia salvar o mundo e voltar para o seu com a ajuda do portão do olho. O herói ficou feliz ao saber que poderia retornar com a ajuda de sua própria habilidade, que ele só precisava melhorar até o nível exigido. Ele já estava ansioso para pulverizar todos os traidores ao retornar. O cara foi tirado de seus sonhos pela voz da deusa, que disse que além da habilidade, ele ganhou uma bolsa de iniciante, que continha comida para 20 dias e uma lâmina. Depois disso ela o avisou que o herói pode conseguir todas essas coisas com o poder do pensamento, e pela morte de monstros ele receberá surpresas, e após se despedir ela desapareceu. Ryan apenas assistiu com espanto enquanto a imagem dela desmoronava. No momento seguinte, ele se viu em um lugar desconhecido. Ouvindo sons atrás dele, ele se apressou em se virar. Ao ver a silhueta de uma garota nua por trás do tecido fino da cortina, o herói ficou feliz por ter recebido o prêmio tão rapidamente. Tendo saído de tais fantasias, ele tentou retornar seus pensamentos à direção anterior, lembrando-se de que este era o mundo do apocalipse e que ele não deveria se distrair com algo assim. Ele então usou sua habilidade de raio-x para descobrir o que estava por trás da tela. Mas o corpo da garota que ele viu novamente enviou seus pensamentos para uma onda completamente diferente. Emergindo novamente de suas fantasias, ele decidiu que deveria ter cuidado, pois era novo neste mundo e não sabia muito sobre ele. De repente, o tecido da cortina foi cortado e uma faca voou em direção ao cara. Ele conseguiu facilmente se esquivar de uma arma tão perigosa. Alguns momentos depois, a faca voltou ao seu dono. Ryan notou que era uma técnica muito boa e quase perfeita. Enquanto isso, Alice avançou de forma independente contra o cara com uma faca. Mas ele novamente evitou com sucesso todos os ataques dela em sua direção. Fazendo a garota tropeçar habilmente, o herói a derrubou no chão. Alicia, envergonhada, disse que se ele continuasse a encará-la, ela arrancaria seus olhos. A desculpa de Ryan foi que, como a toalha dela era muito sexy, ele não pôde evitar. Parecia que a garota ficou ainda mais envergonhada depois de suas palavras. Um momento depois, o constrangimento foi substituído pela raiva e Alice ergueu os punhos para atacar o homem insolente. Mas ele agarrou as mãos dela, bloqueando o ataque. Soltando as mãos do aperto, ela decidiu chutar. Mas esse ataque também foi bloqueado. Ryan perguntou se ele realmente a impressionou tanto a ponto de ela estar procurando uma oportunidade para abraçá-lo discretamente. A garota não entendia de onde vinha uma pessoa tão forte, ela nunca tinha visto alguém assim antes. Depois ela disse que mesmo que não conseguisse derrotá-lo, ela chamaria uma multidão de zumbis aqui e eles morreriam juntos. Ela estava disposta a se tornar um desses monstros se isso ajudasse a destruir seu inimigo. O herói a elogiou por uma ideia tão interessante e perguntou como ela iria sangrar. Depois de suas palavras, ela percebeu que não conseguia mover os braços ou as pernas. Ela estava prestes a morder a mão dele, mas seu estômago decidiu trair a garota no momento mais inoportuno, emitindo um som estrondoso. Depois disso ela caiu exausta. Alicia deu a desculpa de que por não ter comido nos últimos dias, suas forças haviam se esgotado rapidamente, caso contrário ela o teria derrotado facilmente.
Depois das palavras dela, ele se lembrou de uma coisa importante que valia a pena tentar. Com o poder do pensamento, ele convocou um pote de comida enlatada. Depois disso, o herói entregou-o à garota surpresa. A menina disse, incrédula, que a comida enlatada em seu mundo é um produto muito valioso e ela não consegue acreditar que uma pessoa como ele pudesse simplesmente lhe dar algo assim. Depois das palavras dela, ele resolveu usar um truque, dizendo que como ela recusava um jantar tão maravilhoso de carne de boa qualidade, lavada na água mais pura e frita em óleo com legumes, ele teria que saboreá-lo sozinho. Alicia mal conseguiu se conter para não cair na provocação do rapaz. Mas com cada palavra que ele dizia, sua determinação começava a falhar cada vez mais, e sua fome a lembrava de si mesma. No final, ela desistiu e arrancou dele a lata de comida enlatada. Assim que experimentou a primeira colher, pareceu-lhe que era a coisa mais deliciosa que já havia provado em toda a sua vida. Afastando-se, ela começou a esvaziar ativamente o conteúdo da jarra. Alguns momentos depois, ela olhou suplicante para o herói, perguntando se ele tinha mais alguns potes de comida. Ryan respondeu que havia comida, mas em troca a garota teve que responder algumas perguntas. Alicia disse que não iria atender a todos os seus caprichos em troca de comida. Algum tempo depois, eles se mudaram para outra sala, onde o herói estudava o mapa e a garota comia. Após conversar com seu novo amigo, o herói percebeu que estava no sul do estado, na cidade de M. A maioria dos sobreviventes se reuniu nesta cidade. Depois de estudar tudo o que precisava, Ryan levantou-se, agradeceu a ajuda da menina e disse que era hora de pegar a estrada. Pulando pela janela, ele disse que a menina tinha um corpo maravilhoso. Alicia foi pega de surpresa com suas últimas palavras. Aproximando-se da mesma janela, ela decidiu que deveria seguir esse cara para conseguir comida mais deliciosa no futuro. Ela o observava secretamente, escondendo-se atrás dos cantos das casas. Essas ações não surpreenderam o herói, ele sentiu que alguém o estava seguindo. O cara decidiu que a garota não era uma ameaça e poderia continuar a segui-lo. De repente, ele se lembrou das palavras da deusa de que receberia presentes por matar zumbis. Ryan decidiu dar uma olhada na primeira oportunidade. Por algum tempo, começou a parecer estranho para ele que nenhum único zumbi cruzasse seu caminho. Quando o cara passou pela vitrine, um monstro saltou, pronto para atacar sua presa. O herói virou-se com um sorriso para a vitrine quebrada, regozijando-se por finalmente ter tido a oportunidade de lutar com alguém. Ele habilmente se esquivou das garras do oponente, movendo-se para o lado. Quando tentou lançar um ataque frontal, Ryan saltou facilmente vários metros para trás. Ao se esquivar de outro ataque, o herói acidentalmente tocou uma lata caída no chão. Não escapou ao cara que o monstro reagiu instantaneamente aos sons feitos pela lata. Um momento depois, o zumbi atacou Ryan novamente. Ele novamente se esquivou com sucesso das garras do zumbi, percebendo que a velocidade do inimigo havia aumentado. O herói estava cansado de tentar recuperar o atraso e invocou a arma que a deusa havia preparado para ele. No momento seguinte, ele cortou ambos os braços do oponente na velocidade da luz, movendo-se pelas costas. Ryan tinha certeza de que sem braços um zumbi não representaria uma grande ameaça para ele. Quando ele se virou para ver o resultado de seu trabalho, foi alertado pelo brilho vermelho que envolvia as mãos de seu oponente. Alguns segundos depois, o herói assistiu com o queixo caído enquanto novos membros apareciam no lugar dos membros decepados. Assim que se recuperou do choque, o cara começou a correr, imaginando o que estava acontecendo aqui. O monstro rapidamente o alcançou e estava novamente prestes a atacar seu alvo. Ryan reagiu a tempo e cortou os membros do zumbi para ganhar alguns segundos. O monstro não teve problemas em cultivar novos braços e perseguir seu alvo novamente. Ele novamente cortou os membros já cansados de seu oponente. Assim, eles brigaram entre si por muito tempo. Os braços do monstro cresceram repetidamente, não importa o quão forte o herói os cortasse. Ele decidiu que deveria mudar de tática, porque nesse ritmo ele próprio perderia o fôlego mais rápido do que derrotar o inimigo. De repente, uma boa ideia lhe ocorreu e depois ele jogou fora a lâmina. Ele ativou sua habilidade ocular e começou a reunir toda a energia em seus punhos. Um momento depois, ele atacou o zumbi. Vendo o cara correndo em sua direção, o monstro colocou as mãos na frente dele como proteção. Mas seu golpe foi tão forte que rompeu facilmente uma defesa tão pouco confiável. Nem mesmo 3 segundos se passaram antes que a cabeça do monstro fosse arrancada de seu corpo. Ryan ficou feliz porque, pelo menos em algum lugar, seu conhecimento dos jogos nos quais ele estava interessado há muito tempo foi útil. De repente, o corpo do monstro começou a se transformar em ouro, o que surpreendeu muito o herói que assistia.
Assim que recobrou o juízo, ele ficou sinceramente feliz por ter conseguido tanto dinheiro por um zumbi morto. Pegando a moeda nas mãos, o herói percebeu de que presente a Deus estava falando. Para sua surpresa, a moeda que ele segurava começou a mudar, e um segundo depois, Layla estava na frente do cara desavisado, que o parabenizou pelo primeiro assassinato. Ela anunciou alegremente que por matar um zumbi o herói recebe 1 milhão. Ao ouvir tal quantia, Ryan teve certeza de que muito em breve ficaria rico apenas eliminando monstros. Enquanto isso, a deusa criou um sistema de árvore de suas habilidades e relatou que, ao receber o primeiro prêmio, o cara abriu um dos ramos de desenvolvimento de seu olho mágico. Ela explicou que, para atualizar o olho para o espírito de luta, ele precisava ganhar mais 10 milhões de ouro. Ryan não pôde deixar de ficar impressionado com o número que ouviu, que varreu todas as suas vívidas fantasias sobre riqueza. A garota também relatou que o herói conseguiu ativar o portão ocular. Essa habilidade permite que ele retorne ao seu mundo. Após as palavras dela, o cara ficou ansioso e perguntou quanto ouro essa habilidade requer. Sem esconder o sorriso, ela respondeu que para cada transição ele precisava apenas de 100 milhões de moedas, e além disso, não poderia ficar em seu mundo por mais de um dia. A antiga esperança nos olhos de Ryan estava se desfazendo diante de seus olhos. Ele estava muito triste pelo fato de não ser capaz de retornar à sua antiga vida antes de completar a tarefa deste mundo. Depois disso, a deusa avisou que o ouro que o herói recebe por matar monstros é visível apenas para ele. Ela também o proibiu estritamente de tocar nas moedas. Ela explicou isso dizendo que o sistema recarrega automaticamente a conta. A garota também não esqueceu de mencionar que enquanto ele estiver em outro espaço, o tempo neste mundo para, então Raya não precisa se preocupar em ser ferido ou morto. Depois disso, Layla lhe desejou boa sorte e disse que ele poderia visitá-la a qualquer momento. Assim que a deusa desapareceu, o herói esticou os membros dormentes, dizendo que precisava ganhar dinheiro para abrir o portão. Todo esse tempo, um par de olhos interessados o observava. Ana ficou maravilhada com a força que o menino demonstrou, matando os zumbis com apenas um golpe. Ela entendeu que ele não estava familiarizado com o mundo deles. Permanecia um mistério para ela porque uma pessoa tão talentosa, com recursos infinitos, estava aqui. A garota decidiu continuar seguindo. Ana estabeleceu uma meta para si mesma, não importa o que acontecesse, descobrir quem é esse cara e qual objetivo ele está perseguindo. Algum tempo depois, o herói derrotou vários outros zumbis. Embora tenha conseguido encontrar alguns monstros, para arrecadar 100 milhões, o herói precisa encontrar seu local de acumulação. De repente ele foi atraído pelo cheiro que vinha do tecido, que se destacava no fundo geral. Pegando o lenço, ele leu a mensagem contida nele, da qual soube que alguém estava escondido em um parque de diversões e cercado por um grande número de zumbis. Ryan decidiu não perder esta grande oportunidade de ganhar algum dinheiro. Meia hora depois ele estava na entrada do parque mencionado na mensagem. Entrando, o herói começou a olhar em volta em busca de monstros. De repente, ele foi atraído por um som vindo da tenda em frente. Alguns segundos depois, uma garota bonita com roupas surradas saiu correndo, pedindo para ser salva. Ela estava feliz por ter esperança de sair daqui viva. Para seu horror, 2 monstros fantasiados de palhaços, de quem ela se escondia tão diligentemente, apareceram na entrada de seu esconderijo. Alice involuntariamente derramou lágrimas de medo que a paralisava. Ryan também foi atacado por 2 monstros. Sabendo que a cabeça era o seu ponto fraco, não foi difícil para ele derrotar os seus atacantes. A garota nem teve tempo de perceber o que havia acontecido quando viu que o lado direito do zumbi que se aproximava dela estava destruído. O herói ficou feliz por ter decidido vir a um lugar tão interessante, graças ao qual estaria um passo mais perto de retornar ao seu próprio mundo. Todos os zumbis próximos voltaram sua atenção da garota chorando para o cara. Depois disso, eles correram para ele sem hesitação. Ryan mudou para o combate à distância, concentrando energia nas mãos. Assim que ele estalou os dedos, a cabeça do monstro foi perfurada por uma bala composta pela energia do cara. Para lidar com os outros, ele decidiu invocar sua adaga. Depois disso, o herói cortou a cabeça do palhaço num piscar de olhos. Virando-se, ele jogou sua arma na direção dos inimigos que se aproximavam por trás. O monstro que estava mais próximo do cara conseguiu desviar da lâmina. Mas aquele que estava mais longe não teve tanta sorte e sua cabeça foi separada do corpo. Ele tropeçou na garota zumbi, derrubando-a. A arma voltou ao seu dono, dando-lhe a oportunidade de desferir um golpe fatal. Foi exatamente isso que Ryan fez. Imediatamente depois disso, o dinheiro caiu como uma montanha de todos os cadáveres.
A garota assistiu surpresa enquanto o cara derrotava sozinho uma multidão de mortos-vivos. Ela saiu do esconderijo confiando em seu charme e disse que gostava de gente forte como ele. Alice congelou em sua posição por vários segundos, mas Ryan nem prestou atenção nela. Esse comportamento dele começou a irritar a garota. Ela estava prestes a chamá-lo novamente quando se tornou uma testemunha involuntária de como o herói, examinando o cadáver de um zumbi, enfiou a mão nas calças. A garota ficou surpresa com isso e nem as melhores suposições sobre as intenções do herói giravam em sua cabeça. Enquanto isso, o próprio Ryan examinou o cadáver, sem entender por que, entre todos os outros, ele recebeu ouro. Ele já estava começando a ficar bravo com o fato de não conseguir receber o dinheiro ganho honestamente. Todo esse tempo ele foi observado por Alice chocada, que nem sabia como reagir à cena que se desenrolava diante dela. Quando Ryan virou o cadáver de bruços e o levantou para sacudir as moedas que estavam em algum lugar de suas roupas, a garota, que não conhecia os verdadeiros motivos do rapaz, reforçou seus argumentos de que o herói era um verdadeiro pervertido. Alguns momentos depois, as tão esperadas moedas finalmente caíram do cadáver, o que deixou Ryan feliz. Escondida na esquina, Alice se perguntou se conseguiria escapar despercebida se corresse antes de ser notada. O herói ouviu seus pensamentos sobre a fuga, que ela expressou, e se virou e perguntou para onde ela pretendia correr. A garota percebeu que não tinha outra escolha senão sair de seu esconderijo e tentar seduzi-lo. Alguns segundos depois ela saiu e com voz sedutora expressou sua gratidão a ele por salvá-la, pois se ele não tivesse aparecido aqui a menina já estaria morta. Depois disso ela se apresentou pelo nome e disse que enquanto procurava comida, se deparou com zumbis e teve que fugir deles por muito tempo e acabou presa neste abrigo, sem conseguir ir muito longe. Alice pediu que ele a levasse de volta para o lugar de onde ela veio, em troca ela lhe agradeceria generosamente. Quando surgiu o tema da gratidão, o interesse de Ryan despertou imediatamente e ele perguntou se ela tinha algum ouro. A menina respondeu que ele não deveria brincar assim, porque neste mundo ninguém mais tem uma coisa tão inútil como o dinheiro. Depois disso, ela tocou o peito e disse que poderia dar algo mais interessante do que ele estava falando. Para sua surpresa, o rapaz se virou e se despediu dela, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer. Alice gritou para ele, dizendo que ele não deveria recusar sua oferta tão impensadamente. Ela exigiu que ele a acompanhasse. Virando-se, o herói perguntou o que aconteceria se ele a recusasse. A garota ficou surpresa ao ver que sua beleza insuperável não teve efeito sobre ele. Recuperando o juízo, ela respondeu que neste caso teria que tomar medidas extremas. Após essas palavras, ela bateu palmas. Ryan, que não esperava nenhum perigo da garota, ficou visivelmente tenso, esperando um ataque. Alguns momentos depois, mais 3 garotas vieram até eles, cercando o herói. Beatrice se aproximou do rapaz, e após examiná-lo, elogiou a amiga por ter conseguido trazer um jovem tão bonito para cá. As outras 2 meninas a apoiaram totalmente. Beatrice puxou-o para os braços, dizendo-lhe que se ele fosse com eles, seriam todos inteiramente dele. Alice se aproximou dele pelo outro lado e, pegando-o pelo cotovelo, disse que eles também tinham muita comida e bebidas diversas, então ele deveria ir com eles. Ryan ficou claramente lisonjeado com a atenção das belezas e concordou sem qualquer hesitação. As meninas ficaram felizes que o cara caiu no jogo tão facilmente, elas já tinham um plano de como se livrariam dele depois da distração. Quando cada um deles pegou sua arma escondida, ficaram muito surpresos quando perceberam que ela estava faltando. Beatrice ficou muito perturbada com a súbita falta de suprimentos tão necessários para o seu plano. Aproveitando o momento, Ryan afastou-se para uma distância segura deles, após o que o chamou, dizendo que não adiantava procurar os brinquedos perdidos. Depois disso, ele mostrou às beldades suas próprias armas. Surpresa, Alice perguntou como ele conseguiu fazer esse truque. Ryan respondeu que já havia descoberto o plano deles há muito tempo. Poucos minutos antes, quando acabará de chegar a este parque, examinou tudo cuidadosamente. Ele era constantemente assombrado por uma estranha sensação de algum perigo. Ao notar Alice, pareceu-lhe estranho que a garota, cercada por zumbis, não estivesse nem um pouco assustada. Então ele usou sua habilidade de olho mágico nela. Com a ajuda dela, ele descobriu que no bolso de trás da garota havia um tranquilizante, que definitivamente não funcionava nos monstros locais. É óbvio que aparecer sozinha como isca seria muito perigoso, então seus assistentes devem estar em algum lugar próximo. Ele então examinou a área próxima usando sua habilidade. Ryan confirmou seu palpite quando encontrou várias garotas armadas a poucos metros dele.
Não foi difícil para ele descobrir esta armadilha, porque ele mesmo organizou emboscadas semelhantes para seus inimigos e estava interessado nesta situação. Beatrice tentou bolar algum tipo de plano que pudesse melhorar a situação deles. As meninas decidiram lutar com ele usando pura força física. Beatrice estava confiante em si mesma e em seus amigos. Nenhum cara jamais a havia abandonado. Um momento depois, eles correram em direção ao cara, prontos para atacá-lo. Ryan achou graça que eles decidiram atacá-lo com as mãos nuas e pediu desculpas antecipadamente por suas ações. Jessica atacou primeiro. Ela disse que se ele quisesse continuar vivo, então é melhor ele ir com eles em boas condições. A heroína evitou facilmente o golpe de seu punho e no momento seguinte, ela já estava voando de cara no chão. O cara jogou um tranquilizante em seu rastro, que acertou exatamente o alvo e deveria incapacitar a garota. Ao mesmo tempo, Verônica o atacou pelas costas, aproveitando que ele respondia à amiga. De repente, um chicote envolveu sua perna. Ryan usou sua própria arma para imobilizar a garota. A própria Verônica não entendia como ele conseguia notá-la tão rapidamente e reagir a tempo. No momento seguinte, ele soltou o chicote, forçando a garota a girar em um só lugar, como um peão. Alice e Beatrice decidiram não perder o momento e atacaram juntas o herói. Mas Ryan também se esquivou do golpe conjunto. Ao mesmo tempo, ele conseguiu algemar as meninas. Ao colocar uma lâmina afiada contra o estômago de Beatrice, ele os protegeu de ações precipitadas contra ele. Ela levantou as mãos e estava prestes a dizer algo para o cara, mas ele a nocauteou com um golpe na nuca. Outra pessoa assistiu tudo o que aconteceu de uma distância segura. Ana ficou surpresa por Ryan ter conseguido evitar a pegadinha e sucumbir ao encanto de tantas belezas. Depois de algum tempo, Beatrice abriu os olhos e descobriu que todos estavam conectados. O herói se perguntou por que todos os sobreviventes que conheceu aqui eram meninas. A garota o distraiu de seus pensamentos, dizendo que ele não deveria tratar os membros da gangue Black Lily dessa forma. Ryan respondeu que não se importava com quem eles eram, ele só precisava que ela respondesse algumas de suas perguntas, caso contrário ele os alimentaria com todos os zumbis. Ele se ajoelhou na frente dela, dizendo que, a julgar pelas roupas, elas serviam de isca para os homens. Ele também se lembrou das palavras dela de que nenhum homem jamais conseguiu deixá-la. Ele estava interessado no que acontecia com os homens neste mundo. Durante o dia em que caminhava por aqui não encontrou nenhum. Ao ouvir sua pergunta, Alice perguntou se ele sabia que a metade masculina da população havia se tornado animais muito valiosos. Ryan não entendeu do que a garota estava falando e perguntou o que isso significava. Ela respondeu que isso começou depois que o vírus começou a se espalhar ativamente. Os primeiros sinais de infecção apareceram mais cedo nos homens. Em poucos meses, a maioria dos homens na China foram transformados em zumbis, mas as mulheres eram menos suscetíveis a isso. Como resultado, os homens, deixados em minoria, estiveram à beira da extinção e tornaram-se um recurso muito caro. Um pouco mais tarde, eles se transformaram em escravas sexuais e trabalhadoras comuns. Eles têm que suportar todas as humilhações possíveis que lhes são dirigidas, sem ousar resistir. Após a história da menina sobre esse lugar, Ryan percebeu que tudo estava muito pior do que ele imaginava, devido ao perigo constante de infecção e à pouca quantidade de comida de qualidade. Até as mulheres enlouqueceram. Ele percebeu que seria difícil para ele sobreviver em tal situação, mesmo com suas forças, então decidiu seguir um caminho diferente e tentar criar um exército de meninas. Um som repentino a poucos metros do herói atraiu sua atenção. Ele ativou o olho para verificar o que havia lá. Ryan ficou surpreso ao encontrar uma multidão de mortos-vivos vindo em direção a eles. Alguns momentos depois, eles já estavam pulando a cerca do parque para chegar até suas vítimas. O herói ficou feliz por ter a oportunidade de ganhar algum dinheiro extra. Ele convocou sua lâmina e decapitou os dois monstros na velocidade da luz. O grito repentino das meninas distraiu sua atenção. Um dos zumbis estava se aproximando das beldades anteriormente amarradas. Beatrice, entre lágrimas, pediu a Alice que salvasse a todos sacrificando-se. O monstro já havia alcançado os pulsos da garota assustada, deixando cortes sangrentos de suas unhas na pele delicada. Alice respondeu que apenas Beatrice seria infectada aqui e ela não deveria arrastar outras pessoas para isso. Depois disso, ela pulou da cadeira e correu para a saída, deixando sua amiga sendo despedaçada pelos monstros. Ryan não pôde deixar de notar a fuga de Alice. Lembrando que os monstros já o esperavam, ele se livrou de um deles, que conseguiu se aproximar de forma inadequada do rapaz. Outros não conseguiram escapar do destino de seu companheiro, foram cortados em pedaços. O herói gostou da imagem que se desenrolava à sua frente,
Tomou a decisão certa ao decidir vir aqui em busca de monstros que lhe trouxessem dinheiro. Ele experimentou a verdadeira felicidade ao receber dinheiro após matar zumbis. Alicia não entendia por que o cara parecia tão feliz por se livrar dos monstros. A repentina percepção que veio à sua mente a chocou profundamente. A única explicação para o comportamento do cara era que ele se sentia atraído por zumbis e não por garotas. Enquanto isso, o próprio Ryan esperou pacientemente até que os mortos-vivos se aproximassem dele a uma distância suficiente. Neste momento, ele estava pensando que já havia matado o suficiente hoje. Se continuasse com o mesmo espírito, atrairia ainda mais mortos-vivos, e definitivamente não conseguiria lidar com tantos sozinho. Ele se esquivou das garras do monstro que o atacou. Depois disso, ele imediatamente cortou a cabeça. No momento seguinte, Anna ficou muito surpresa com as ações do cara. Ryan tirou uma lata de comida enlatada de seus suprimentos. A garota se lembrou do sabor delicioso da última vez que ele os deu a ela. Depois o cara gritou que se ele morresse aqui ela não pegaria esses enlatados. Ao ouvir suas palavras, Anna percebeu que não adiantava mais se esconder e respondeu que iria até ele em alguns segundos. Como ela prometeu, alguns momentos depois uma bicicleta estava em alta velocidade pela rua. Ela conseguiu superar a cerca e a garota se viu acima das cabeças de dezenas de zumbis. Ela caiu no chão e correu entre os mortos-vivos em direção a Ryan. Assim que o alcançou, ela freou imediatamente, dizendo-lhe para subir na bicicleta o mais rápido possível. Então ela avisou que se ele deixasse cair a lata de comida, ela o jogaria de volta nos braços dos monstros. O herói garantiu-lhe que os enlatados que lhe foram prometidos estavam em boas mãos. Imediatamente após suas palavras, ela ligou o motor. Um momento depois, os dois já estavam correndo pela rua, esmagando zumbis sob eles. Algum tempo depois chegaram ao abrigo. A sala em que estavam era iluminada apenas pela lâmpada que Anna acendeu e Ryan a observou com interesse. Quebrando o silêncio, ele perguntou se aquele prédio era sua segunda base. Ela confirmou o palpite, dizendo que durante a epidemia esta área rica estava vazia e ela escolheu esta casa, arranjando-a para si mesma. Ryan sabia da falta de muitos recursos neste mundo e perguntou à garota onde ela conseguia combustível. Anna não quis guardar segredo e respondeu que era um presente de seu pai antes da propagação do vírus. Ela ainda espera que seu pai esteja vivo e um dia ela saia daqui e com certeza o encontrará. O herói ouviu atentamente a garota sem interromper. Em parte ele entendeu a dor dela por perder um ente querido. Quando ela ficou em silêncio, ele decidiu distraí-la de pensamentos tristes, oferecendo-lhe uma maçã, dizendo que uma comida deliciosa levanta seu ânimo e lhe dá forças para seguir em frente. Ela aceitou a maçã dele sem hesitar, sorriu de felicidade ao comê-la. Nesse meio tempo, o cara perguntou por que ela estava observando ele todo esse tempo. Se ela se apaixonou por ele, então ela não deveria ter sido tímida e dito tudo diretamente. Depois de suas palavras, suas bochechas ficaram vermelhas e Anna respondeu indignada que estava apenas preocupada com a comida. Se ele morresse, ela nunca mais provaria na vida a mesma comida deliciosa que ele lhe dá. Depois ela perguntou quem ele realmente era, pois era impossível para uma pessoa comum conseguir tanta comida de qualidade. Sorrindo, ele perguntou por que deveria revelar seus segredos a uma pessoa que viu apenas pela segunda vez na vida. Após as palavras dele, ela começou a falar sobre si mesma, que antes do vírus fazia parte da seleção nacional de esgrima e ganhava prêmios. Embora ela fosse uma campeã, ela agora não é páreo para um monstro como Ryan. O herói notou que a garota definitivamente não é fraca, já que sobreviveu sozinha durante o apocalipse zumbi. De repente, ele se lembrou de uma coisa importante. O cara planejava criar sua própria sociedade, embora houvesse poucos homens, mas se ele tivesse ao seu lado alguém tão forte e inteligente quanto essa garota, as chances de concretizar essa ideia aumentariam significativamente. A partir daquele momento, ele decidiu por si mesmo que começaria a montar seu esquadrão feminino do apocalipse. A garota o distraiu de seus pensamentos com um golpe na cabeça. Anna esperou que ele lhe contasse sobre sua personalidade. Ryan sabia que sob nenhuma circunstância ele poderia dizer a ela que havia sido transportado de outro mundo para cá. Ele decidiu não falar muito, apenas disse que era um mestre de Wushu. Em resposta à pergunta da menina sobre de onde o herói tira sua comida, ele disse que está em suas calças e Anna pode procurá-la sozinha, certificando-se de suas palavras. Então ela jogou um travesseiro no cara, dizendo para ele parar de zombar dela. Assim que a garota se acalmou, Ryan a convidou para fazer um acordo. Ela ficou surpresa ao ouvir tal oferta e perguntou sobre as condições. O herói começou de longe, dizendo que precisava caçar zumbis, e ela conhecia muito bem o território desta cidade. Por isso, ele a convidou para ser sua guia,
Em troca pagaria a menina sua comida preferida. Quando Ana soube que receberia uma lata de comida enlatada e uma maçã todos os dias, aceitou a oferta sem hesitar. Todo esse tempo, a garota era constantemente atormentada por uma pergunta: por que ele estava tão obcecado em matar zumbis? Mas as condições que ele propôs rapidamente obrigaram a menina a colocar seus pensamentos sobre isso em uma gaveta distante. Ryan ficou feliz por ter conseguido encontrar contato com Ana. Este foi o primeiro passo em direção ao seu objetivo final. Algum tempo depois ela relembrou os acontecimentos do dia e disse que ficou muito surpresa quando ele não caiu nas artimanhas daquelas meninas. Ele respondeu que entendia as pessoas muito bem para acreditar em algo assim. De repente, o som de uma porta se abrindo foi ouvido do outro lado da sala. Isso atraiu a atenção do herói, e ele virou a cabeça na direção desse som para descobrir o que havia ali. No momento seguinte, a visão diante dele fez o nariz do cara sangrar. Uma linda garota de cueca entrou na sala. Ao ver o estranho, correu para se cobrir com uma camisa. Depois de dar alguns golpes em Ryan, Ana disse que ajudaria a irmã a trocar de roupa. Se ele espiasse, não sairia fácil. Depois disso, a porta da sala bateu e o herói ficou sozinho consigo mesmo. Parecia-lhe injusto que o que recebeu da menina pelo fato da própria irmã dela ter entrado, mesmo que quisesse, não pudesse deixar de prestar atenção na pessoa que apareceu de repente naquele momento. De repente, ele foi atraído por algo no quarto em que estava hospedado. O antigo corte era usado para armazenar uma variedade de decorações diferentes. Ele se perguntou se poderia obter ouro com joias de ouro. Assim que a pulseira estava em suas mãos, para a surpresa de Ryan, ela começou a se dissipar. O sistema dizia que ele pode trocar itens pessoais por 10.000 moedas, desde que o item seja de ouro, não importa o que seja, basta um toque e o saldo do cara será reposto. O herói ficou incrivelmente feliz com tanta sorte, ele estava cada vez mais perto de retornar ao seu mundo. Inspirado, ele começou a examinar a sala em busca de coisas feitas de ouro. Ele procurou em todos os cantos, não deixando nenhum lugar sem sua atenção. Empolgado, Ryan não percebeu quando a porta do quarto se abriu novamente e Ana saiu. Ele voltou sua atenção para as meninas quando ela perguntou o que ele estava fazendo. O herói entendeu que não foi pego no melhor momento. Levantando-se, deu uma desculpa inventada às pressas de que notou poeira e arrumou um pouco. Ana perguntou, incrédula, por que ele estava interessado nisso à noite. Ele limpou a garganta para encontrar uma desculpa adequada. No momento seguinte ele disse que era um verdadeiro cavalheiro e, tirando um pote de conservas, acrescentou que as meninas viveriam felizes para sempre com ele. Ana ficou confusa com o comportamento dele e apenas ouviu silenciosamente suas desculpas ridículas. Poucos minutos depois, as meninas se acomodaram no sofá e Ryan sentou-se na cadeira em frente, após o que Anil apresentou a sua irmã gêmea, Sofia. A menina pediu desculpas por ter aparecido de forma inadequada, dizendo que raramente recebem convidados, por isso nem pensou em roupas. O herói sorriu para ela, dizendo que nada de ruim havia acontecido e que ela não precisava se preocupar. Ana interveio na conversa. Ela estava infeliz porque sua irmã estava agindo como parte das desculpas, mas Sofia a acalmou, lembrando-a de que ele dividia comida com eles. Depois de suas palavras, a garota lembrou que ele já havia lhe dado comida deliciosa várias vezes. Ana não teve escolha senão se reconciliar e ficar do lado da irmã. Sofia perguntou como Ryan conheceu seu irmão gêmeo. Relembrando os acontecimentos recentes, ele queria dizer o que conheceu em sua alma. Ana reagiu instantaneamente e não o deixou terminar, agarrando o cara pelas bochechas, e disse que o conheceu quando ele encontrou a gangue do Lírio Negro. A menina não podia deixar a irmã saber que Ryan a estava espionando no chuveiro. Sofia não seria Sofia se ela fechasse os olhos para uma mentira tão óbvia da irmã e dissesse que há pouco o cara falou algo sobre um banho. O herói, tendo recebido muitos golpes de Ana hoje, decidiu não desafiar o destino e brincou com ela, respondendo que deve ter parecido a Sofia que ele estava definitivamente falando sobre um desentendimento com a gangue. A menina não acreditou nem um pouco nas palavras do casal que estava na sua frente, e avisou que se descobrisse que o herói iria ofender sua irmã, então era melhor ele não saber o que ela faria com ele. Ryan ficou surpreso com a mudança repentina no caráter de Sofia. Essa garota é capaz de enganar qualquer pessoa com sua aparência angelical. De repente ela começou a tossir, atraindo a atenção de Ana. Ryan ficou alarmado com os curativos em seu corpo, a cor pálida da pele da menina e a tosse acompanhada de dores no peito. Ele decidiu descobrir do que essa menina estava doente. Para fazer isso, ele usou a habilidade de seus olhos nela. Ele não gostou do que viu e perguntou a Sofia como ela conseguiu aqueles ferimentos. Em vez disso,
Ana respondeu que era tudo por causa das garotas da gangue Black Lily. Há algumas semanas, ele e a irmã procuravam comida num armazém. Eles ficaram felizes quando encontraram muitos produtos lá. De repente, eles foram seguidos para dentro da sala por garotas Black Lily armadas, conhecidas por roubar comida à força de outros sobreviventes. Ana não pretendia dar-lhes um armazém tão grande e cheio de comida. Portanto, eles entraram em uma briga. A garota conseguiu infligir alguns ferimentos ao oponente no combate corpo a corpo. Sofia a cobriu por trás, atirando com arco nos outros membros da gangue. As irmãs formavam uma equipe bem coordenada e derrotaram a todos rapidamente. As meninas começaram a implorar por misericórdia, para serem libertadas. Quando Ana permitiu que eles saíssem, um dos adversários decidiu aproveitar a oportunidade. No último momento, Sofia conseguiu perceber um ataque pelas costas, direcionado à irmã. Ela recebeu o golpe sobre si mesma, salvando Ana. A própria Ana assistiu com horror quando uma mancha vermelha do ferimento se espalhou no peito de sua irmã. Os zumbis começaram a se aproximar deles ao sentir o cheiro de sangue. As meninas mal conseguiram escapar de lá. Embora a fuga tenha sido bem sucedida, o ferimento revelou-se muito grave e a infecção começou. Ana encontrou uma sala contendo muitos remédios. Ela esperava encontrar ali o remédio certo para parar a infecção, mas nunca conseguiu encontrá-lo, o que fez sua irmã se sentir muito pior. Todos os dias Sofia tem dificuldade em adormecer e depois é atormentada por uma febre forte. Ana não sabe quanto tempo a irmã aguenta. A menina perguntou com lágrimas nos olhos se havia uma maneira de ele conseguir remédios, assim como ele encontra alimentos. Ryan pensou que seria bom se seu time fosse reabastecido com Sofia e suas habilidades de tiro com arco. Porém, para conseguir o remédio, ele precisa chegar ao seu mundo, mas ainda não tem ouro suficiente. Depois de pensar sobre isso, ele disse que poderia ajudá-los. As meninas ficaram felizes com suas palavras, mas o herói acrescentou que deveriam encontrar ouro para ele. Sofia perguntou por que ele precisava de uma coisa tão inútil. Ele respondeu que não deveriam se importar, assim que encontrassem ouro para ele, o cara encontraria a cura. Para persuadir Ana a tomar a decisão que precisava, acrescentou que, além dos remédios, lhes traria alimentos que não existiam neste mundo. Assim que a garota soube que poderia experimentar algo novo, ela estava pronta para encontrar qualquer coisa para o cara, só para conseguir a guloseima prometida. Sofia ficou surpresa por ele estar facilmente disposto a compartilhar um recurso tão valioso como a comida com estranhos. Se ela tinha dúvidas sobre ele, agora chegou à conclusão de que se ele os ajuda a sobreviver, então não adianta tratá-lo com suspeita. Um momento depois, as duas garotas concordaram com a proposta do herói. Sofia disse que havia um cassino na periferia da cidade que usava ouro em vez de fichas, então ela tinha certeza de que ali estava a maior reserva de ouro da cidade. Ana a lembrou do grande número de zumbis que vivem neste lugar. Ryan, pelo contrário, ficou interessado quando ouviu falar de um grande acúmulo de sacos de dinheiro ambulantes perto do cassino. Depois ele disse que eles não precisam se preocupar com isso, ele vai enfrentar todos os monstros. Ele trouxe comida para 3, dizendo que precisavam ganhar forças e descansar bem para poder ir ao cassino pela manhã. Algum tempo depois as meninas foram para a cama. O herói ficou na varanda, olhando para o céu estrelado. Ele estava preocupado com o que poderia acontecer com sua empresa durante sua ausência. O cara se propôs a descobrir todos os detalhes logo ao retornar. Todo esse tempo, Ana observava por trás da porta que dava do quarto para a varanda, localizada ao lado. Ela pensou que embora esse cara parecesse estranho em alguns lugares, a garota se sentia segura ao lado dele. De repente, o herói sentiu que algo estava errado. Ele usou o olho para examinar a área circundante. Não muito longe da casa onde estava localizada sua pequena empresa, apareceram garotas armadas do esquadrão Black Lilies. Eles facilmente se livraram dos zumbis que estavam em seu caminho. A mulher que liderava o destacamento fez sinal para que as meninas se dividissem em 2 grupos. O objetivo deles era entrar na casa que ela indicou. Ryan ficou surpreso que Alice realmente trouxe os lírios negros para ele apenas para se vingar. Ana acordou a irmã depois de observar a situação com binóculos. Não demorou muito para Sofia se preparar, alguns segundos depois ela estava segurando seu arco. Ryan pensou que poderia conseguir escapar de tanta multidão de garotas, mas duvidava muito que suas irmãs conseguissem. De repente, uma grande ideia lhe ocorreu. Um momento depois, a deusa estava na frente dele. Ryan perguntou se 10 milhões de pontos seriam suficientes para ele melhorar o olho. Ela respondeu que com seu equilíbrio atual, ele poderia melhorar sua habilidade sem nenhum problema. O herói não escondeu seu sorriso alegre após as palavras dela.
Ele apertou o botão confirmando sua escolha. Sua habilidade foi imediatamente melhorada. A garota o parabenizou por sua melhoria bem-sucedida e disse que suas habilidades de espírito de luta haviam sido transferidas para sua memória. Ryan sentiu uma força incrível por todo o corpo. Ele tinha certeza de que definitivamente poderia lidar com a gangue dos lírios negros com isso. Depois, a deusa disse que eram necessárias 20 milhões de moedas para abrir o próximo nível da habilidade do olho e perguntou se o herói queria continuar a melhoria. Ele ficou indignado com os preços tão altos. Com esses preços ele nunca seria capaz de voltar para casa. O cara recusou educadamente a oferta, dizendo que poderia lidar com seu nível atual. Ela sentiu e disse que com o aprimoramento de sua habilidade, a habilidade Loteria Milagrosa tornou-se disponível para ele. No momento seguinte, um mostrador de tamanho impressionante apareceu atrás da deusa, acima do qual pendia um frasco transparente do mesmo tamanho impressionante com cápsulas desconhecidas dentro. Ela disse que essa habilidade permite que você receba uma recompensa aleatória de apenas 2 milhões, variando de armas a remédios para veneno de zumbi. Ryan estava interessado nas possíveis recompensas por um preço tão bom. Ele decidiu tentar jogar na loteria. Após o pagamento ser efetuado, o ponteiro do mostrador começou a girar em grande velocidade. O herói observou seu movimento com a respiração suspensa e se perguntou o que conseguiria. Alguns momentos agonizantemente longos depois, a agulha finalmente parou. O cara ficou muito decepcionado quando recebeu uma toalha de papel comum em vez de algo realmente útil na batalha. Ele expressou sua indignação à deusa. Ele não ficou satisfeito com tal prêmio, então decidiu tentar novamente. A flecha começou a se mover novamente. A sorte também não sorriu para ele desta vez. Ele recebeu como prêmio um frasco de lubrificante. Ryan não aceitaria o fato de ter tido azar em alguma loteria. Algum tempo depois, a flecha parou novamente sob o olhar do cara. Dessa vez ele ficou ainda mais chateado, por ter recebido um biquíni que nem sabia o que fazer. De repente, uma ideia brilhante veio à sua mente. Anna bateu na porta do quarto de Ryan, dizendo que em breve eles seriam atacados pela gangue Black Lily e que precisavam sair o mais rápido possível. Ela ficou emocionada quando, alguns minutos depois, o cara se apresentou para eles. Ela decidiu derrubar a porta para verificar se estava tudo bem com ele. No mesmo momento, a porta se abriu, deixando o herói sair do quarto. Anna voou direto para ele. Nenhum deles conseguiu evitar a colisão e quando a garota abriu os olhos, ela se viu sentada em Ryan, o que a fez se sentir terrivelmente estranha. Erguendo a cabeça, ele sorriu e disse que não tinha nada contra os abraços dela, mas essa posição não era muito confortável para ele. Sofia disse que eles não têm tempo para bobagens, os inimigos estão prestes a chegar na casa deles. Depois, ela informou ao rapaz que se tratava de um destacamento bastante grande e que até o chefe da quadrilha estava lá, pelo fato de ela ter uma pistola com silenciador e seria muito difícil lidar com ela. Anna pretendia se vingar dos lírios negros por terem ferido sua irmã. Ryan disse que você não deveria incomodá-los, eles vão se vingar, mas de uma forma muito eficaz. As meninas perguntaram simultaneamente de que método ele estava falando. O cara tirou um biquíni e respondeu que iriam surpreender os inimigos com sua beleza. Sofia repetiu sílaba por sílaba com uma voz questionadora, imaginando como ficaria em algo tão revelador. Anna imediatamente rejeitou a ideia, recompensando o cara com seu golpe característico. Ryan tentou explicar que houve um mal-entendido e que não tinha intenção de forçar suas irmãs a usar algo assim. Algum tempo depois, o esquadrão Black Lily chegou à casa que precisavam. Alice disse que o cara que matou o amigo deles mora aqui com os gêmeos, que também mataram vários de seus parentes. Clarice já estava impaciente para iniciar a operação de infiltração, tinha certeza de que ninguém ousaria escapar dela naquela noite. Ela e Alice ficaram na porta da frente por alguns segundos, ouvindo o que estava acontecendo lá dentro. Para sua alegria, a porta não estava trancada e eles não teriam que perder tempo arrombando-a. As meninas entraram sem problemas. De repente, Clarice parou, sinalizando aos outros para não se moverem. Alice sussurrou que ouviu sons abafados à frente. A líder já tinha a arma pronta. Quando todos os outros também cobraram seu preço, Alice e Clarice surgiram primeiro na esquina para descobrir a situação e, se necessário, entrar na batalha. Mas eles ficaram muito surpresos com o que viram à sua frente. Um zumbi vestido de maiô dançava em uma sala espaçosa. Alice não entendia o que o zumbi estava fazendo aqui para onde Ryan e suas irmãs tinham ido. De repente, a garota zumbi dançante voltou sua atenção para os convidados indesejados. Ela largou o cabide que usava como vara e caiu no chão.
Imediatamente depois disso, dezenas de monstros emergiram da escuridão para a luz. O que estava acontecendo fez com que Alice ficasse extremamente horrorizada, fazendo com que seu corpo sofresse um pequeno tremor. Os mortos-vivos começaram a se mover em direção às garotas. Clarice disse que eles estavam presos e precisavam sair daqui o mais rápido possível. Enquanto todos tentavam salvar suas vidas, a mulher decidiu ganhar algum tempo para suas filhas. Poucos momentos depois, uma das meninas, que já deveria ter corrido para um lugar seguro, voltou com vários ferimentos. Ela disse que eles também estavam cercados do lado de fora e não tinham para onde correr, mas ela não foi autorizada a terminar sua última palavra por uma multidão de mortos-vivos que correram para dentro. A garota não foi capaz de evitar a morte inevitável. Liz e seu parceiro assistiram horrorizados a um espetáculo tão cruel e nem perceberam como foram apanhados por trás. A garota só notou o monstro quando ele cravou os dentes no pescoço da amiga e vários respingos de sangue a atingiram. Ela mal conseguia conter a voz para não atrair ainda mais zumbis para sua pessoa com seus gritos. Lisa não estava pronta para morrer em tal situação. Clarice ainda conseguiu conter o ataque dos mortos-vivos com sua metralhadora. Embora ela tenha atingido seus corpos, os zumbis se regeneraram muito rapidamente e todos os seus esforços foram em vão. A mulher não entendia por que todos os seus ataques não causaram nenhum dano. De repente, Lisa atacou, exigindo-lhe dar a arma. A menina ficou furiosa com o fato de que enquanto protegia o líder de todos esses monstros, a própria Clarice não havia matado ninguém. A mulher respondeu que se não fosse por ela, os lírios negros nem teriam vindo aqui. Um zumbi em traje de banho assistiu à briga. Ela estava feliz que suas verdadeiras identidades foram finalmente expostas e hoje todos iriam para o inferno juntos. Depois de esperar o momento certo, a garota zumbi pegou a vasilha com líquido inflamável. Enquanto isso, os integrantes dos lírios negros não prestavam atenção em nada, focando no próprio confronto. De repente, um zumbi de maiô correu em direção a eles com uma vasilha nas mãos. Lisa ficou terrivelmente assustada e implorou que ela não se aproximasse dela. O monstro apenas sorriu sanguinariamente. A garota começou a disparar sua arma contra o inimigo. Clarice tentou impedi-la e alertá-la sobre algo. Ela percebeu que o zumbi tinha combustível nas mãos, mas não teve tempo de dizer nada. Lisa atingiu a vasilha diretamente, causando uma explosão. As chamas se espalharam pela casa, consumindo tudo ao seu redor. Ryan ficou satisfeito porque seu plano funcionou. Ele e as meninas fugiram para uma distância segura de sua antiga casa, mas mesmo de lá Ania viu o fogo. De repente, uma janela do sistema apareceu informando que o herói havia recebido 6 milhões de moedas. Ele ficou agradavelmente surpreso ao saber que você poderia ganhar dinheiro controlando zumbis e ao mesmo tempo matando outros monstros. Ana notou a expressão terrivelmente satisfeita no rosto dele, como a de um gato que comeu muito creme de leite. Ela disse a ele para parar de pensar coisas tão vulgares sobre sua irmã. Sonia interveio, tentando acalmar Ana, dizendo que agora não era a situação mais adequada para xingamentos. Além disso, Ryan salvou os dois e eles fizeram isso sem baixas desnecessárias. Ana não podia discutir com a irmã, especialmente quando ela estava completamente certa. Sofia perguntou por que aquele zumbi de repente começou a dançar. O herói explicou isso dizendo que se você usar uma técnica especial de acertar pontos no corpo, até Ana começará a dançar sem parar. Um momento depois, diante de dois olhares hostis, ele ficou em silêncio, lembrando-se do aviso de Sofia sobre suas ações em relação à irmã. Meia hora atrás, quando estava no espaço do sistema, ele decidiu usar sua nova habilidade. A deusa explicou a ele que a essência dessa habilidade é transferir as memórias e percepções do dono da tecnologia para um zumbi. Ryan perguntou o que ela queria dizer. A garota explicou que se o zumbi estiver sob seu controle, o cara poderá ver tudo igual ao monstro que controla. Ryan não achou que fosse uma habilidade tão legal e ficou feliz quando soube das oportunidades que se abriram para ele. Encontrando-se no telhado de uma casa próxima, ele examinou os arredores em busca de zumbis que pudesse controlar. Percebendo algum movimento em determinado momento, ele finalmente completou sua busca. O cara imediatamente ativou sua nova habilidade. Ele mirou na única garota zumbi no grupo marcado de mortos-vivos. Ele conseguiu assumir o controle de seu corpo. Agora ele se deparava com a tarefa de descobrir como trazer toda aquela multidão para dentro de sua casa. Ele girou nos calcanhares, fazendo uma pose sedutora, esperando que algo semelhante tivesse efeito sobre os zumbis. Sua ideia foi um sucesso e toda a multidão prestou atenção nela. Alguns minutos depois, Ryan liderava uma multidão amorosa de zumbis.
Ele estava orgulhoso de si mesmo por criar um plano tão brilhante para se vingar dos lírios negros. De repente ele começou a rir, ainda em pensamentos, atraindo involuntariamente a atenção das meninas, que não entendiam o motivo de sua repentina alegria. Ana avisou a irmã para ter cuidado com ele, pois a julgar por uma risada tão assustadora, ele definitivamente estava pensando em vulgaridades. Suas palavras instantaneamente deixaram a criação do herói sóbria, e ele parou de rir, percebendo que estava em uma posição precária. O herói perguntou por que ela pensa constantemente nele dessa maneira. Ele estava simplesmente pensando em como lidamos habilmente com os inimigos que nos atacaram, mas Ana não acreditou em suas palavras. Sofia interveio na briga, dizendo que se eles continuarem a xingar a cada passo, chamarão todos os zumbis da área. Após suas palavras, eles decidiram começar a correr para chegar ao cassino o mais rápido possível. Como Sofia previu, um monstro foi atraído por suas vozes em retirada. Esgueirando-se atrás de sua presa, ele não percebeu o inimigo que se aproximava dele por trás. Alguém cortou a cabeça de um zumbi com um golpe. Assim que o cadáver caiu no chão, ouro começou a aparecer dele. O homem sorriu ao receber 1 milhão pelo assassinato. Todo esse tempo ele esteve sob o controle de Ryan. O herói começou a gostar de matar zumbis através de outro zumbi, evitando riscos desnecessários. Assim, enquanto estava em movimento, ele recebeu dinheiro por matar zumbis locais. Depois do amanhecer, finalmente chegaram ao prédio do cassino, que parecia muito impressionante mesmo de longe. Havia tantos mortos-vivos ao seu redor que nem uma maçã poderia cair. O herói e as meninas avaliaram a situação, observando de uma distância segura. Ele pensou em como eles poderiam passar por aquela multidão até a entrada principal e entrar. Ana ficou surpresa com tantos mortos-vivos. Aproximando-se dele, ela disse que poderia distraí-los enquanto Ryan e Sofia corriam para o portão principal. Sua irmã colocou a mão em seu ombro, interrompendo sua linha de pensamento. A garota avançou com sua reverência, pedindo que o trabalho fosse entregue a ela. No momento seguinte, ela puxou a corda apertada do arco. Ela estava tentando encontrar algo que pudesse explodir se a garota atirasse nesse objeto. Atirar em zumbis, um de cada vez, seria muito ineficaz. Desviando um pouco a atenção para o lado, ela percebeu algo que ajudaria em seu plano. Depois disso, ela equilibrou a respiração para acalmar a excitação, pois a distância era longa até para ela. 1 segundo depois, Sofia lançou a flecha. Ela voou exatamente até seu alvo, sem se desviar da rota. Devido à lateral quebrada, o conteúdo do tanque começou a sair, gerando um incêndio. Então uma explosão ensurdecedora soou, consumindo os mortos-vivos. Os monstros que não foram afetados pelo fogo começaram a fugir. Sofia assistiu ao êxodo dos zumbis, orgulhosa de seu trabalho. Alguns segundos depois, a área estava completamente vazia. Depois disso, ela baixou a arma, dizendo que o caminho estava livre. Ryan elogiou a garota por ser tão brilhante com seu arco. Depois de descer, a equipe se aproximou do prédio, examinando-o de perto. Ryan tinha certeza de que havia apenas montanhas de ouro lá dentro. De repente começou um estranho movimento lateral, que não escapou à atenção do herói. Ele disse à garota que eles deveriam se esconder em algum lugar o mais rápido possível. Escondido atrás do ônibus, ele começou a observar a coluna de poeira que se aproximava, entre a qual se avistava uma certa silhueta. O enorme monstro se movia direto em direção ao ônibus, como se sentisse suas vítimas. Sofia ficou horrorizada com o tamanho. Nunca tinha visto nada igual. Demorou alguns segundos para chegar e parar perto do ônibus, atrás do qual Ryan e as meninas estavam escondidos. De repente, ele sentou-se no chão e ergueu os braços acima da cabeça, rugindo. Seu grito foi ensurdecedor para a equipe que se escondia a poucos passos dele. De repente, ele ficou em silêncio e bateu no estômago com os punhos, após o que o cordão preto que saía dali ficou pendurado na posição horizontal, e todos os vidros em um raio de 1 quilômetro começaram a rachar. Ryan assistiu horrorizado. Alguns momentos depois, tudo ficou quieto. Virando-se para dar outra olhada no monstro que havia chegado, Ana presumiu que fosse um demônio. Quando o herói perguntou de que demônio ela estava falando, a garota respondeu que tinha ouvido falar de outros sobreviventes sobre zumbis mutantes, que passaram a ser chamados assim. Seu apelido se justifica porque, como ela sabe, seu poder destrutivo é assustador, ele equivale a 100 zumbis. Após as palavras dela, ele decidiu verificar algo, pegando uma pedra que estava por perto. Encostado no chão, o cara embaixo do ônibus jogou-o contra uma estrutura de ferro que poderia atrair a atenção desse monstro. No momento seguinte, como Ryan havia planejado, o demônio estendeu a mão na direção de onde ouviu o som.
Ele começou a inspecionar a lata de lixo para ver se havia alguma vítima escondida ali. Ao mesmo tempo, o zumbi que o herói controlava apareceu acima da lanterna localizada acima do monstro. Ryan observou, esperando o momento certo para atacar. Alguns segundos depois, ele saiu da superfície e avançou contra seu oponente. O herói pretendia atacá-lo com um cano de aço recolhido. Sem se virar, o monstro agarrou o atacante com uma das mãos. O zumbi controlado ficou preso em um torno, incapaz de fazer qualquer coisa. Quando o demônio voltou sua atenção para ele, o controle de Ryan já havia diminuído de sua vítima. Ele jogou a cabeça para trás, abrindo a boca e levantando o corpo do zumbi acima dela. No momento seguinte, o demônio devorou sua vítima. Se antes o herói pensava que o inimigo era simplesmente forte fisicamente, agora era impossível não notar sua velocidade e inteligência. Quando ele pensou que com o nível atual da habilidade do olho eles não tinham chance de derrotá-lo e muito menos de controlá-lo, uma deusa começou a se materializar na frente do cara. Ryan ficou muito surpreso com sua aparição repentina. Ele olhou para as meninas, preocupado que elas pudessem vê-la também. A deusa que apareceu o tranquilizou, dizendo que só ele poderia vê-la. Depois, a garota disse que o demônio é um zumbi que absorveu 10.000 de sua espécie e se tornou um monstro de alto nível. Em seu nível atual, Ryan não será capaz de controlá-lo, mas se ele matá-lo, receberá um grande bônus. Após suas palavras, uma janela do sistema apareceu na frente do cara com a tarefa de matar o demônio em 3 dias. Se tivesse sucesso, ele receberia 100 milhões e um bônus adicional. Sophia o trouxe de volta à realidade, tocando no ombro do herói. A garota disse que eles deveriam contornar o demônio e ir atrás do ouro. Ele respondeu que encontrariam ouro de qualquer maneira, mas não é todo dia que se encontra um monstro assim e ele deve derrotá-lo a todo custo. Vendo a dúvida no rosto de suas irmãs, Ryan começou a explicar o plano. Poucos minutos depois, ele pegou Sophia nos braços e disse a Nia para segui-los. Para começar, ele planejou encontrar um abrigo temporário para se esconder do demônio e descansar. Eles conseguiram entrar no prédio pela entrada traseira da estrutura sem problemas. Subindo ao 5º andar, foram em busca de um quarto adequado para descanso, que ficasse longe da multidão de mortos-vivos e fosse bastante seguro. Parando em frente a uma porta, ele pediu às meninas, dizendo-lhes que não o seguissem mais. O herói ia verificar se havia zumbis na sala e não queria expor seus companheiros ao perigo mais uma vez. Antes de entrar, ele ativou a habilidade de seus olhos, permitindo-lhe assumir o controle dos mortos-vivos. Só depois disso ele abriu a porta, o que o deixou entrar facilmente. Apesar do caos, estava bastante silencioso lá dentro e parecia que não havia ninguém ali. Mas por trás das cortinas o herói ainda conseguiu notar a silhueta de um zumbi. Ele imediatamente se moveu em direção à varanda. Devido à má iluminação, ele não percebeu que o chão estava cheio de uma substância desconhecida. Depois de dar um passo, mal conseguiu não perder o equilíbrio e cair no chão. O herói não entendeu por que a sala estava tão escorregadia. Alguns segundos depois, ele ainda escorregou e caiu, caindo parcialmente na cama. Ao ouvir um barulho incompreensível, as meninas ficaram com medo do rapaz e correram para ajudá-lo em caso de perigo. Uma vez lá dentro, eles ficaram maravilhados com o que viram. Ryan não corria nenhum perigo, ele estava sentado ao lado da cama, segurando uma boneca em formato de menina pelo peito. A expressão no rosto de Anna naquele momento não prometia nada de bom ao herói. Depois de alguns momentos, as meninas sentaram-se na cama desocupada e o herói, que havia recebido vários novos golpes, foi até a janela. Abrindo a cortina, ele viu um chapéu pendurado em um cabide, que erroneamente confundiu com um zumbi. Anna perguntou se ele escolheu aquele quarto específico para as férias de propósito. Depois de encher o chapéu de comida, ele disse que o que aconteceu antes foi puro acidente. Assim que ela viu a pilha de comida, todos os outros pensamentos foram deixados de lado. Deixando o chapéu para eles, Ryan disse que precisava se preparar para a batalha com o demônio e se dirigiu para a saída. Agarrando sua espada, Anna diz que irá com ele. Ele a interrompe, dizendo que não precisa de ajuda para se preparar. O herói disse que a garota deveria ficar aqui e proteger a irmã enquanto ele cuida do resto. Imediatamente depois disso, ele saiu e fechou a porta atrás de si. Ryan poderia finalmente colocar seu plano em ação. Primeiro, ele precisava encontrar um cofre escondido. Ele decidiu conseguir o ouro para aumentar suas chances de sucesso em sua missão de assassinato. Tendo chegado à sala no final do corredor, ele entrou e encontrou ali uma grande concentração de mortos-vivos. O herói ficou feliz por ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro. De repente, outro zumbi bastante grande rompeu no corredor, arrancando a porta das dobradiças.
O monstro determinou inequivocamente a posição do cara, aproximando-se dele. Para Ryan, o tamanho do inimigo era o ideal para se livrar de toda a multidão de mortos-vivos se ele assumisse o controle. O zumbi atacou seu alvo uma vez dentro da sala. O herói não se moveu um centímetro quando o enorme punho do inimigo se aproximou dele, confiante em suas habilidades. No último momento, o cara assumiu o controle do zumbi, obrigando-o a parar. Depois de se certificar de que o monstro estava completamente sob seu controle, Ryan enviou ao resto dos zumbis para matá-los. Em questão de segundos, ele lidou com uma dúzia de parentes. Deixando a morte do monstro para seu empregado, o próprio sujeito continuou procurando o cofre. Ele decidiu começar no porão e subir gradualmente para o andar de cima. 2 horas depois, ele parecia exausto e chateado. Embora ele tenha revistado todo o prédio, ele ainda não encontrou nada. Ele até revistou o prédio principal do cassino e agora estava no último andar, ainda sem conseguir encontrar o cofre. Passando pela porta aberta, ele percebeu que o escritório era luxuosamente mobiliado e claramente pertencia a alguém do alto escalão. O herói começou a ter esperança de que o cofre que ele tanto estimava estaria aqui. Ele foi até uma foto enorme de um casal. Usando a função de raio-x do olho, Ryan descobriu que havia um mecanismo oculto na pintura. Ele apertou um botão discreto. Alguns segundos depois, uma das estantes moveu-se para o lado, formando uma passagem oculta. O herói ficou feliz porque seu sofrimento finalmente valeu a pena e ele estava um passo mais perto da vitória. Ele entrou na sala secreta, no final da qual havia um cofre do tamanho de uma parede. Graças aos seus olhos, ele conseguiu detectar um sistema de segurança que não permitia que estranhos chegassem ao tesouro. Depois de tudo que passou, algum tipo de radiação infravermelha não conseguiu detê-lo. Ele executou facilmente várias acrobacias enquanto superava obstáculos. Alguns minutos depois, ele finalmente se encontrou na linha de chegada, aproximando-se do cofre sem nenhum obstáculo. Quando ele usou a habilidade do olho para verificar o que havia dentro, ficou muito desapontado. Em vez de ouro, encontrou apenas um pequeno envelope. As esperanças destruídas o atingiram com força. Ele não passou por todos esses incontáveis andares para encontrar um cofre vazio. Ryan se recompôs, esperando que tal proteção forte protegesse informações valiosas relacionadas à localização do ouro. Um momento depois, ele atingiu o cofre, rompendo uma de suas paredes. O herói se aproximou do envelope com o coração apertado, esperando o melhor. Quando o cara o pegou, a inscrição lida na superfície o deixou estupefato. O pedido para abrir o envelope apenas na ausência da esposa por perto suscitou considerações completamente diferentes sobre o seu conteúdo. Ao abri-lo, Ryan viu apenas a fotografia esfarrapada de um homem cuja foto está pendurada no escritório. O cara desdobrou a foto, esperando que no verso houvesse mais informações úteis. Imediatamente depois disso, uma janela do sistema apareceu com uma nova notificação. O herói descobriu que o zumbi que ele havia controlado anteriormente havia morrido, mas lhe rendeu muito dinheiro. No momento, ele tinha 51 milhões em sua conta e Ryan pode aumentar seu nível. Depois disso, ele invocou a deusa, transportando-se para o espaço do sistema. Lá ele desbloqueou a habilidade Olho da Chama Escarlate. O cara ficou encantado com essa habilidade, se sentiu várias vezes mais forte. Um novo padrão apareceu em seus olhos, indicando que ele havia dominado com sucesso a habilidade que havia adquirido. Ele ficou feliz quando soube que agora seria capaz de assumir o controle de 2 zumbis ao mesmo tempo e também teria acesso ao Olho do Falcão. O herói perguntou à deusa sobre este último. Ela respondeu que ele precisava aprender por si mesmo qual era essa habilidade. Depois disso, ela também informou que agora que 10 rodadas na loteria estão disponíveis para o cara, a chance de receber um artefato valioso aumenta. Ryan disse sem hesitar que não perderia essa chance e concordou com o sorteio. Tendo gasto 20 milhões, ele ficou estupefato quando todo tipo de lixo começou a cair. O cara sentou-se sobre os joelhos, examinando tudo o que conseguiu. Inesperadamente para ele, ele encontrou algo realmente importante em meio a tudo isso. Ao sair do espaço do sistema, ele se viu novamente diante do cofre com pacotes nas mãos. Ele se virou quando ouviu o zumbi se aproximando. Sua aparição agora era muito inoportuna. Se não houvesse raios infravermelhos aqui, ele teria lidado facilmente com eles. Um deles, vendo o alvo, imediatamente avançou. Assim que ele tocou o raio invisível, um canhão saiu da parede, que instantaneamente explodiu a cabeça do zumbi.